E lá vem de novo aquele pessoal dos direitos humanos. Bem-vindos a mais um Diretas de Direito, e que desligue o computador ou que desligue aí o seu celular quem nunca ouviu frases como "Ah, não gostou? Leva pra casa", "Bandido bom é bandido morto", e lá vem aquele pessoal chato dos direitos humanos. "Ah, foi morta pelos bandidos que ela defendia". Às vezes dá vontade de regredir a barbárie, descer a selvageria e tentar responder no mesmo nível. Mas aí a gente se toca que esse não é meramente um problema social. É mais do que isso também é um problema educacional. Infelizmente, a grande maioria das pessoas não tem a mínima ideia, não tem a mínima noção do que vem a ser os direitos humanos. E pior, muitas delas acreditam que existem aí pessoas que ficam de plantão na porta das delegacias, sei lá, para fazer carinho nos presos, para xingar os policiais e ofender a família das vítimas. Pós-verdade, né, meus amigos? Pós-verdade. Esses são tempos líquidos e ácidos. Sempre existe um remédio para esse tipo de patologia, né? A gente sabe, mas o primeiro passo é o quê? É a pessoa admitir que está doente, é a pessoa admitir que é ignorante, que não conhece o assunto, que não sabe do que está falando e procurar conhecimento. Para começar, os direitos humanos não é um pessoalzinho esquerdista, esquerdopata, que fica aí fazendo plantão nas delegacias, não. Direitos humanos são direitos, são garantias feitas para você, humano. Todos os humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. É assim que começa a Declaração Universal dos Direitos do Homem, assinada em 1948, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, muito em função dos horrores que as pessoas descobriram ou que presenciaram durante a Guerra Mundial. A principal função dessa cartilha, dessas regras de direitos humanos, é proteger você de outras pessoas e proteger você também do Estado, porque o Estado muitas vezes pode ser o carrasco e basta você olhar para inúmeros países no mundo, como foi a Alemanha nazista, como é a Coreia do Norte, enfim, existem muitos países por aí ignorando completamente os direitos humanos e sacrificando o seu próprio povo. Então você tem lá garantido o direito à vida, o direito à liberdade de expressão, ninguém pode ser escravo. Pois é, escravo, ninguém pode ser escravo. Isso parece até um absurdo para você hoje. Mas há 100 anos atrás, nós vivíamos ainda em plena escravidão. E se você acha que 100 anos é muito, é só você voltar, por exemplo, a 30 anos atrás e pensar um pouquinho em outro direito humano, que é o quê? Que é o seu direito de não ser preso arbitrariamente. Sabe aquele político que você não gosta, que você vive falando mal dele no Facebook? Vai que ele ganha a eleição, e daí? O que você vai fazer? Você não vai fazer nada, ele não vai fazer nada com você. Por quê? Porque você tem um Estado que garante a sua liberdade de expressão e que proíbe o Estado de te prender arbitrariamente. Então se aquele candidato ganhar, você tá tranquilo, não vai acontecer nada. Agora, há 30 anos atrás, se isso acontecesse, meu amigo, você era preso na calada da noite e amanhecia suicidado. E olha que tem gente que tá querendo isso de volta pro nosso país. Tá, mas o discurso é sempre o mesmo. E cadê os direitos humanos? Onde estavam os direitos humanos para as vítimas? Onde estavam os direitos humanos quando aconteceu aquilo? Onde estavam os direitos humanos quando aquele policial foi morto? Meu amigo, você não entendeu o que é direitos humanos. Vamos lá. Esses direitos que constam na cartilha de 1948, na verdade, são uma coletânea de direitos que já vinham sendo esculpidos, já vinham sendo trabalhados em diversos estados. A Constituição dos Estados Unidos já trazia alguns desses direitos. A Revolução Francesa, depois com a Declaração dos Direitos do Homem, também já previa algum desses direitos. E em 1948, eles simplesmente pegaram aqueles direitos que são mais universais, que têm que ser aplicados a todas as nações, a todas as pessoas, a todos os seres humanos do mundo, e fizeram uma cartilha dizendo que esses valores, são os direitos universais do homem. E como que cada estado faz valer a proteção desses direitos humanos? É muito simples. Esses direitos humanos, eles estão diluídos em todo o ordenamento jurídico, eu vou falar pelo Brasil, em diversas leis, inclusive na própria Constituição. Você tem, por exemplo, o direito à vida, não tem o direito à vida? Pois é, a Constituição Federal, ela também prevê que você tem o direito à vida. Mais do que isso, o Código Penal, ele criminaliza a conduta de quem tira a vida de outra pessoa. Ou seja, o Estado está ali promovendo a defesa de um direito humano, que é o direito à vida. O Código Penal proíbe, por exemplo, o furto e o roubo. Ele está protegendo o quê? Ele está protegendo o seu patrimônio, a sua propriedade privada, que também é um direito humano garantido na Constituição. Então essas regras, elas estão diluídas por todo o ordenamento para te proteger. Então quando você fala, onde estão os direitos humanos?
Quando uma pessoa foi assassinada, os direitos humanos estão o quê? Na figura do promotor, na figura do juiz, na figura do delegado, na figura do policial, que estão promovendo uma ação penal, que estão prendendo aquele indivíduo e colocando na cadeia. O Estado brasileiro, ele não tem condições de arcar aí com um guarda-costas para cada pessoa, para fazer com que seja garantido o direito de cada pessoa. Isso é impossível, isso é utópico, isso é inimaginável. Então o que o Estado faz? Ele provê por uma série de medidas, sejam medidas legais ou sejam medidas de governo, a implementação ou a garantia desses direitos humanos. O maior erro de quem desconhece os direitos humanos, e olha que nesse ponto tem um monte de advogado também falando abobrinha aí no meio, é que as pessoas acham que os direitos humanos existem somente para reprimir o aparato de segurança do Estado. E não é assim. Os direitos humanos, eles estão em todos os lugares. Toda vez que alguém comete algum crime, indiretamente essa pessoa está infringindo também um direito humano. Só que o Estado brasileiro, ele tem que aplicar o quê? Ele tem que aplicar justiça, ele não tem que aplicar vingança. Os direitos humanos, eles são uma baliza, eles são um marco. Além de garantir os direitos a você, ele visa também restringir o poder do Estado. Ele visa impedir que o Estado seja tão bandido ou tão selvagem quanto alguém que foi selvagem e matou outra pessoa. Um policial que agride desnecessariamente, um delegado que tortura, essa pessoa é tão bandido quanto o bandido que está preso, porque muitas vezes essa pessoa que está sendo torturada nem bandido é. Ela pode estar sendo torturada para se obter uma confissão de um crime que ela não cometeu. Como são direitos humanos, se o bandido for um humano, ele também está protegido pelos direitos, porque o nosso Estado, a nossa legislação e a nossa vontade soberana que foi feita na Constituição é o quê? É de proteger todas as pessoas que estão sob a tutela do Estado e impedir que o Estado haja contra elas de uma forma desumana e de uma forma cruel. Como eu disse anteriormente, nós temos uma série de crimes, uma série de artigos que promovem a proteção dos direitos indiretamente. E esses artigos de crime, eles não especificam as pessoas da vítima. Não fala lá, matar alguém de bem, ou ofender a honra de um pai de família. Não, ele acaba em alguém, ofender alguém, matar alguém. Alguém, ponto. Não interessa se essa pessoa é bandido, não interessa se a pessoa é um pastor, não interessa se a pessoa é uma criança. Claro, existem situações que a pena se agrava em função da vítima, para você ver como existe sim uma proteção e existe uma tutela especial para algumas classes de pessoas. Então não são só os direitos humanos, é a própria legislação brasileira que está aí para impedir que os agentes do Estado se voltem contra os próprios cidadãos. Eu tenho medo de ser um pouco repetitivo e acabar caindo no lugar comum, mas eu vou ter que pagar por esse preço e volto a repetir. Os direitos humanos, eles são uma carta de direitos seus e uma carta de restrição da atuação do Estado. Eles foram criados para proteger você de outras pessoas e também do Estado. O problema é que as pessoas não olham para o outro lado desse aparato. Quando alguém morre, quando é cometido um crime, é obrigação do Estado. Nós sustentamos o Estado, nós pagamos impostos para que haja uma polícia na rua, para que um delegado instaure um procedimento e investigue, para que um promotor atue, para que um juiz sentencie. A gente não precisa fazer passeata, não precisa fazer textão no Facebook para que esses direitos humanos entrem em ação e façam valer aquela defesa que está na nossa Constituição, que está no nosso Código Penal. Não, isso é função deles. Só que a gente esquece de olhar para o outro lado, porque dentro do Estado podem existir sim pessoas que são bandidas. Existe policial bandido? Existe. Vai dizer que não. Existe delegado bandido? Existe. Vai dizer que não. A grande maioria é boa, isso é óbvio, mas o pouco que tem queima o filme da instituição, mas a instituição, ela não tem culpa. A culpa é do quê? É do delegado que é bandido, é do policial que é bandido, é do juiz que é bandido. A gente teve até juiz aí que foi sentenciado à perda do cargo e foi sentenciado a pena de reclusão aí, cadeia. Nós temos promotores que já mataram e são bandidos e que estão presos hoje. Isso acontece em todas as instituições, existem pessoas ruins. Só que essas pessoas, elas estão inseridas dentro do sistema e muitas vezes elas estão no comando desse sistema. E aí, como é que a gente vai se defender delas? É exatamente por isso que existem os direitos humanos. É exatamente por isso que existem pessoas como a Marielle Franco, que foi assassinada. Porque ela não só defendia bandido, ela não defendia bandido, ela acusava as pessoas que são bandidos e estavam em funções públicas. E isso é tão grave quanto o outro bandido. Talvez seja até mais grave, porque aquelas pessoas são pagas com o nosso salário, são pagas com os nossos impostos, deveriam estar trabalhando para nós e estão trabalhando contra a gente. Só que você acha que a Marielle está sozinha? Ela não está sozinha, ela não é a única agente dos direitos humanos. Sabe quem é agente dos direitos humanos também? Aquele policial fardado na rua, fazendo a defesa da sua cidade. Aquele policial, ele é um agente dos direitos humanos. Aquele policial, quando ele prende alguém, algema e coloca no carro, ele é um agente dos direitos humanos. Ele está protegendo a sua propriedade,
propriedade e a sua vida. Principalmente, não, especialmente se ele não bate no cara depois que o cara tá algemado. O delegado é um agente dos direitos humanos, ele vai instaurar um procedimento para apurar a culpa de alguém. Se ele não vai extrair uma confissão forçada, aí esse delegado que está agindo dentro da lei, ele é um agente dos direitos humanos. O promotor que vai avaliar o caso, ele é um agente dos direitos humanos. O juiz que vai sentenciar, ele também é um agente dos direitos humanos, ele está ali para proteger ou o bandido, se o bandido foi preso injustamente, ou para proteger o Estado e aplicar a sanção que deve ser aplicada. Aquele desembargador do TJ que soltou com habeas corpus aquela mãe que estava presa porque furtou comida para o seu filho, ele é um agente dos direitos humanos. Sabe aquele cartorário que pede um monte de documentos na hora de fazer a sua escritura do seu imóvel? Ele também é um agente dos direitos humanos, porque o direito à propriedade é um direito humano e ele está garantindo que aquela propriedade é sua, que ninguém vai tirar ela de você. Sabe aquele mesário que pega teu documento e não deixa ninguém te seguir até a urna para ver em quem você votou? Ele também é um agente dos direitos humanos. O vereador que te atendeu, ouviu um problema que é muito comum no seu bairro e propôs uma audiência pública ou um projeto de lei para resolver o seu problema, aquele vereador também é um agente dos direitos humanos. O defensor público que entrou contra o próprio Estado para fornecer o quê? Para fornecer medicamento que o Estado tem obrigação de te dar e não quis te dar, aquele defensor público também é um agente dos direitos humanos. Você foi jurado num tribunal do júri? Parabéns, você também é um agente dos direitos humanos. O inspetor do Detran que estava verificando o decalque do seu chassi também é um agente dos direitos humanos. Veja só, ele está protegendo a propriedade do seu veículo. A lista do pessoal dos direitos humanos ela é extensa. E ainda bem que ela é extensa, ainda bem que existem muitos agentes dos direitos humanos. Você tem direito à vida, direito à propriedade, direito à liberdade de expressão, direito ao voto, você tem direito a se associar, a se reunir publicamente, graças ao quê? Graças aos direitos humanos e graças a diversos mecanismos que estão instituídos no Estado e que te garantem esse direito. Inclusive o direito de você não concordar comigo, de me xingar ou de xingar qualquer pessoa. Por quê? Porque você tem esse direito de se expressar livremente. Claro que você pode ser punido, você pode ser responsabilizado por um direito. Isso não é censura, tá? Isso não é censura. O Estado brasileiro não tem censura. O que você pode é ser responsabilizado pelo mau uso da sua palavra. Resumindo, eu erro, tu erras, ele erra, o judiciário erra, a polícia erra, o Ministério Público erra, todo mundo erra. E se todo mundo tiver errado, os direitos humanos estão aí para garantir que você, mesmo numa situação completamente desfavorável, continue sendo tratado como um humano. Apenas a título de complementação, o Brasil hoje não oferece dignidade nenhuma à população carcerária. Tá, um monte de gente fala, tem que ir mesmo, não é hotel, não é isso, não é aquilo. Beleza, não é assim que funciona em países de primeiro mundo, em países que conseguem realmente sociabilizar. As pessoas fecham os olhos para os bons exemplos e querem aplicar o quê? Vingança ao invés de justiça. Mas deixando de lado esse porém, pensa numa coisa, nenhuma dessas pessoas que está presa hoje vai ficar presa para sempre. E um dia essa pessoa vai sair da cadeia. E quando essa pessoa sair da cadeia, você quer cruzar com quem? Quer cruzar com uma pessoa que foi mais torturada, que foi atormentada, que foi tratado como um animal dentro de uma cela? Ou você quer encontrar com uma pessoa que aprendeu com o próprio erro, compreendeu a gravidade do seu fato, foi ressociabilizado e hoje tem um emprego, tem uma educação, tem uma família e tem sonhos para continuar vivendo? Ninguém quer levar bandido para casa. O que a gente quer é que levem os bandidos para a cadeia, para cumprir a sua pena, que essa pessoa seja ressociabilizada, que levem o bandido para a escola, que levem o bandido para uma faculdade, para um curso profissionalizante, que ele saia de lá capacitado para se reinserir na sociedade e trabalhar como uma pessoa de bem. Porque errar todo mundo erra. É muito fácil falar mal dos direitos humanos, mas quero ver o dia que você, por exemplo, tiver embriagado, bater o carro e for preso. Aí você vai querer ser tratado com o quê? Com dignidade ou vai querer ser tratado como um bandido marginal, sem vergonha, que tem que apodrecer na cadeia? Então é isso, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu estou inaugurando um cenário novo, na verdade não é bem um cenário novo, é a ausência de um cenário, né? Eu abandonei um pouco o fundo preto porque dá muito trabalho pra gente ficar editando e preparando o cenário e tal. Então estou gravando simplesmente aqui na sala de casa mesmo. Acho que o fundo ou o cenário vai ter pouca interferência aí no conteúdo do nosso canal. E se você gostou do vídeo, compartilhe, curta e se você não é inscrito, se inscreve no canal aí, pode ativar o sininho se quiser para receber as notificações dos vídeos novos e a gente se vê na próxima.